Graça e paz, irmãos. Um abençoado, feliz noite em nome do Senhor Jesus. Até aqui, Ele nos sustentou, Ele nos deixou de pé e por graça e misericórdia dEle é que ainda estamos vivos. Amém? Então agradeça ao Senhor nesse dia, mesmo que tudo esteja difícil, agradeça ao Senhor. E eu queria que vocês abrissem comigo em 1 Coríntios 15. A gente vai falar sobre a ressurreição de Jesus, amém? E começa assim, eu vou direto à palavra, que ela é um pouquinho longa, mas vai falar comigo e contigo. Acho que a gente precisa ver um pouquinho sobre isso. E começa assim, também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado. Então é como se virasse aí, tô te lembrando aquele do evangelho que eu vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Então, era um povo, né, que tinha recebido o evangelho e estava ali, que já tinha sido anunciado e que vivia, que era o de crer, né, porque o evangelho é daqueles que viveram, né, com Cristo, foi anunciado, né? Por isso nós temos a Bíblia, porque foi escrita. Então foi escrita através de cartas de Paulo a vários povos, foram escritas pelos próprios discípulos, né? Que estavam próximo de Jesus. Então é toda a história tem essa situação. Foi por essa situação. E ele continua no 2, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado. Se não é que creste em vão. Então ele fala assim, olha, você vai ser salvo se você retiver o evangelho tal como tem anunciado, o evangelho da verdade. Não existe um ou outro evangelho, tem apenas um único evangelho, né? A gente não pode acrescentar e nem tirar nada daquilo que está escrito. Se a gente não crer nisso, então é em vão. É em vão você falar que teve, foi feito, foi anunciado, porém você não crê. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, eu estou entregando para vocês o que eu recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele quer dizer, está escrito, mas foi vivenciado também, foi vivenciado por alguns. Então, o Senhor, quando ele manda essa carta escrita, porque nós sabemos que toda carta, toda a Bíblia é inspiração divina, então é aquilo que Deus quer que a gente saiba para que a gente seja alinhado ao coração dele. E se a gente crer nisso, a gente vai ser salvo. Se nós não crermos, aí não tem como. Então ele falei, se você crer, vai ser salvo. Agora, se você, eu já te mostrei o que é certo e você não crê, é contigo. E ele continua, porque o Senhor, o Cristo, morreu por nossos pecados, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Para quê? Para que ele mostrasse que ele era filho de Deus, para mostrar que ele era diferente de nós que somos homens mortais. No 14, ele fala disso e a gente vai falar sobre isso depois, mas fala sobre a ressurreição dos mortos. Então a gente vai ver sobre isso. E fala, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Então ele foi visto primeiro por Cefas e depois pelos 12 que estavam reunidos. Jesus foi lá onde aqueles que estavam reunidos.
né? Que para quem lembra da morte e ressurreição de Jesus, né? Eles foram de manhã, Maria foi de manhã, no sepulcro estava aberto, ela volta, corre, anuncia, 2 deles vão e encontram vazio. E eles voltam de novo. E eles estão reunidos porque naquela época a igreja estava sendo perseguida. Então o Senhor, ele deixou um tempo. Ele não se voltou de pronto, sabe por quê? Porque ele necessita ver até quando a nossa fé vai, até onde ele vai. Porque é muito fácil ele chegar lá, oi, voltei. Seria simples, mas ele queria ver aqueles que estavam crendo nele. É tanto que Tomé, quando Jesus se apresentou aos 12, Tomé não estava na primeira vez. Tomé falou que só acreditaria se colocasse as mãos nas chagas. E Jesus chega, toque, Tomé. Então, que o Senhor fala que a gente não vai ter essa oportunidade, né? Nós não tivemos essa oportunidade de estar com Ele naquela época, mas que Ele deixa escrito, Ele deixa escrito para que toda a Escritura seja cumprida. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, os quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também, alguns já tinham morrido. Por que é diferente? Ele fala dormir, que a gente crê que o nosso corpo se vai, porém nosso espírito ele fica aguardando até, até ser chamado. Então, quando a gente for chamado, a gente vai para Cristo, se assim a gente tiver retidão com Ele. Não quer dizer que todos vão e a gente está buscando a salvação todos os dias. A salvação é um ato diário, porque nós somos pecadores. E ele fala, olha, se vocês ainda não creem, eu estou confirmando para vocês que ele foi visto por mais de 500 irmãos, do quais ainda uma maior parte vive, mas alguns já foram recolhidos, já dormem. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que se não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Então aqui era Paulo falando, olha, eu sou o menor. Ele apareceu para mim depois, porque eu persegui a igreja. Paulo, que era Saulo, teve um encontro com Deus. Teve um encontro, ele ficou cego durante 3 dias, se eu não me engano, até ser curado quando Deus quis. Então ele viu uma luz muito branca, muito resplandecente que o cegou. Então ele se achava o menor dos apóstolos, porque ele não se achava digno de ser chamado apóstolo, porque ele havia perseguido a igreja. Né? Segundo os teólogos, ele ficou separado de onde os apóstolos ficavam, acho que por 12 anos, creio, por causa disso, porque eles não tinham a confiança nele. Mas o Senhor quer trabalhar naqueles que a gente às vezes até não confia. O Senhor quer trabalhar naqueles mais difíceis. O Senhor pode salvar aqueles que são transgressores, ímpios, até no último momento? Sim, ele salva um ladrão, mas ele salva quem quer, porque ele precisa ver o coração. Então, quando a gente fala, foi para a glória, ou foi coisa, é uma questão de muito difícil, porque o único que a gente sabe que subiu para a glória foi Jesus Cristo, que está sentado à direita do Pai. Os demais ainda a gente não sabe, só saberemos no dia dos julgamentos. Por isso que nós temos que buscar salvação todo dia. Então, por isso você crê, tem que crer no Evangelho ou não crer. Se você só apenas achar, se não acreditar, não vai adiantar. Por quê? Porque o Senhor não tem meio termo, é sim, sim, não, não.
E ele fala, mas pela graça de Deus, olha só, ele se chamava o menor dos apóstolos porque tinha perseguido a igreja. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Está comigo. Então, ou sejam eles, assim pregamos e assim havemos crido. Seja eles ou seja eu, nós acreditamos naquilo que a gente prega, mas é pela graça de Deus que é o que era. Então ele fala, olha, eu sou o que sou porque o Senhor me resgatou. Paulo era grato a Deus por ter resgatado a vida dele. Você tem sido grato por Deus ter resgatado a sua vida? Você tem sido grato por Deus ter renovado você? É isso que Deus quer de você hoje. Ou você acredita ou você não acredita. Amém? Irmãos, vocês têm 3 lugares para compartilhar. Face, YouTube e Insta. Faça a vontade do Senhor e de pregar o Evangelho a toda criatura. Mas faça com o coração, não por obrigação. Amém? Fique na paz de Jeová Jireh, o Deus da providência. Shalom Adonai. Uma noite de paz.